Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Capítulo 15. A expedição para delimitar a linha no trecho de fronteira não demarcado partiu no dia seguinte, ao amanhecer. Era comandada pelo gigantesco capitão Monti, acompanhado pelo tenente Angustina e por um sargento Mor. A cada um dos três fora confiada a senha do dia e dos 4 dias seguintes. Era bastante improvável que os 3 pudessem perecer. De qualquer modo, o mais velho dos soldados sobreviventes teria permissão de abrir o casaco dos superiores mortos ou desfalecidos, remexer num bolsinho interno e pegar um envelope lacrado que continha a palavra secreta para entrar novamente no forte. 40 homens armados saíram das muralhas do forte, em direção ao norte, ao nascer do sol. O capitão Monti usava sapatos grossos, com pregos, iguais aos dos soldados. Somente Angustina usava botas. E o capitão olhara para elas com exagerada curiosidade, antes de partir, sem dizer nada, porém. Desceram 100 de metros pelos pedregulhos, em seguida dobraram à direita, horizontalmente, rumo à embocadura de um estreito vale rochoso que adentrava o coração da montanha. Caminhavam fazia meia hora, quando o capitão disse: "Com essas aí?" e apontava as botas de Angustina. "Vai se cansar." Angustina não disse nada. "Não gostaria que você tivesse de parar", repetiu o capitão um pouco depois. "Vão machucá-lo, verá." "Agora é tarde demais, senhor capitão. Poderia ter me avisado antes, se é como está dizendo." Respondeu Angustina. "Teria dado no mesmo", rebateu Monti. "Eu o conheço, Angustina. Você as teria calçado do mesmo jeito." Monti não o suportava. "Com essa pose toda", pensava, "vai ver só, daqui a pouco." E forçava a marcha ao máximo, mesmo nos declives mais íngremes, sabendo que Angustina não era robusto. No entanto, tinham se aproximado da base dos paredões. O cascalho tornara-se menor e os pés se afundavam nele com muito esforço. "Habitualmente sopra um vento do inferno nesta garganta, mas hoje está bom", disse o capitão. O tenente Angustina ficou quieto. "Por sorte também não está fazendo sol", continuou Monti. "Hoje está muito bom." "O senhor já esteve aqui?" perguntou Angustina. "Uma vez", respondeu Monti. "Devíamos procurar um soldado fugir." Interrompeu-se, porque do alto de um paredão cinzento, pendente sobre eles, chegara um som de desmoronamento. Ouviam-se os baques dos rochedos que explodiam contra os penhascos e ricocheteavam com ímpeto selvagem pelo abismo entre nuvens de poeira. Um estrondo de trovão repercutia de parede a parede. No coração dos despenhadeiros, o misterioso desmoronamento continuou por alguns instantes, mas exauriu-se nos profundos canais antes de chegar embaixo. Nos cascalhos, por onde subiam os soldados, só chegaram 2 ou 3 pedrinhas. Todos estavam calados. Nos rumores do desmoronamento foi pressentida uma presença inimiga. Monti fitou Angustina com um vago ar de desafio.
esperava que tivesse medo, porém, nada. O tenente, entretanto, parecia exageradamente acalorado pela curta caminhada. Seu elegante uniforme tinha como que se decomposto. Com toda essa pose, maldito snob, pensava Monty. Quero vê-lo daqui a pouco. Retomou logo a caminhada, forçando ainda mais a marcha, e dava, de vez em quando, breves olhadas para trás para observar Angustina. Sim, como havia esperado e previsto, via-se que as botas começavam a atormentar-lhe os pés. Não que Angustina diminuísse o passo ou fizesse cara de dor. Via-se pelo ritmo da marcha, pela expressão de severo esforço marcado em sua testa. Hoje eu andaria durante 6 horas, disse o capitão, se não fossem os soldados. Está muito bom hoje, insistia com ingênua malícia. Como está indo, tenente? Desculpe, capitão, disse Angustina. O que disse? Nada. E sorria maldoso. Perguntei como estava indo. Ah, bem, obrigado, disse Angustina evasivamente. E após uma pausa, para esconder o ofegar da subida, Pena que... Pena o quê? Perguntou Monty, esperando que o outro se confessasse cansado. Pena que não se possa vir aqui mais vezes. São lugares muito bonitos. E sorria com seu ar distante. Monty acelerou ainda mais a marcha. Mas Angustina seguia-o de perto. Seu rosto agora estava pálido pelo esforço. O suor escorria da aba do cap pesado até o pano do casaco, nas costas, que ficara encharcado. Mas ele não dizia nada, nem ficava para trás. Já haviam penetrado entre os penhascos. Horrendas paredes cinzentas erguiam-se a pique ao redor. O vale parecia subir a altitudes inconcebíveis. Desapareciam os aspectos da vida rotineira para dar lugar à móvel desolação da montanha. Fascinado, Angustina, de vez em quando, erguia os olhos até as cristas oscilantes acima deles. Daremos uma parada mais adiante, disse Monty, que não lhe tirava os olhos de cima. O lugar ainda não é visível, mas, sinceramente, não está cansado, não é mesmo? Às vezes a gente está indisposto. É melhor falar, mesmo que nos arrisquemos a um atraso. Vamos indo, foi a resposta de Angustina, como se fosse ele o superior. Sabe, eu disse isso porque qualquer um pode se sentir mal. Só falei por isso. Angustina estava pálido. Rios de suor fluíam da aba do cap, o casaco estava completamente encharcado. Mas cerrava os dentes e não cedia. Preferia antes morrer. Procurando fazer com que o capitão não o visse, realmente dava olhadas em direção ao topo do vale, em busca do fim daquela provação. Entretanto, o sol se erguera e iluminava os cumes mais altos, só que sem o fresco esplendor das belas manhãs de outono. Um véu de caligem espalhava-se lentamente no céu, subreptício e uniforme. Agora, as botas começavam a machucar terrivelmente. O couro mordia o peito do pé. A julgar pela dor, a pele já devia ter se cortado. De repente, os pedregulhos terminaram e o vale desembocou numa pequena esplanada, coberta de uma relva rala, no sopé de um círculo de paredes. De um lado e do outro, elevavam-se, num intrincamento de torres e de rachaduras, muralhas, cuja altura era difícil calcular. Embora a contragosto, o capitão Monty ordenou uma pausa e deu tempo aos soldados para comer. Angustina sentou-se com elegância numa pedra, embora tremesse ao vento que lhe gelava o suor. Ele e o capitão dividiram um naco de pão, uma fatia de carne, queijo e uma garrafa de vinho.
Angustina sentia frio. Olhava para o capitão e os soldados para ver se, por acaso, alguém desatava o nó do capote para poder imitá-lo. Mas os soldados pareciam insensíveis ao cansaço e brincavam entre si. O capitão comia com ávida satisfação, olhando entre um bocado e outro para uma montanha, acima deles. Agora, disse, agora eu sei por onde se pode subir. E apontava a parede proeminente que terminava na crista almejada. É preciso subir por aqui. Muito íngreme, não? O que acha, tenente? Angustina examinou a parede. Para atingir a crista limítrofe, era necessário subir por ali mesmo, a menos que se quisesse contorná-la por algum desfiladeiro. Isso, porém, demandaria muito mais tempo, e era preciso apressar-se. Os do norte haviam sido favorecidos, pois tinham se colocado em movimento antes, e do lado deles o caminho era muito mais fácil. Era preciso subir pela parede exatamente por ali. Pela frente? Perguntou Angustina, observando os íngremes declives, e notou que 100 de metros mais à esquerda, o acesso seria muito mais simples. Por aqui mesmo, em frente, repetiu o capitão. O que acha disso? O importante é chegar antes deles, disse Angustina. O capitão fitou-o com manifesta antipatia. Pois é, disse. Agora, vamos jogar uma partidinha. Tirou do bolso um baralho, estendeu em cima de uma pedra a sua capa, convidou Angustina para jogar. Depois disse: Aquelas nuvens, você olha para elas de um jeito estranho. Mas não tenha medo, essas não são nuvens de mau tempo. E riu, sabe-se lá por quê, como se tivesse feito uma brincadeira engraçada. Começaram então a jogar. Angustina sentia-se gelar pelo vento, enquanto o capitão, que se sentara entre duas pedras que lhe serviam de proteção, recebia o ar em cheio, nas costas. Desta vez fico doente, pensou. Ah, isso é demais! Gritou, literalmente urrou, o capitão Monti de repente. Por Deus! Deixar passar um ás, assim, à toa? Mas, caro tenente, onde está com a cabeça? Fica olhando lá para cima, nem presta atenção nas cartas? Não, respondeu Angustina. Enganei-me. E tentou rir, sem resultado. Diga a verdade, disse Monti com satisfação triunfal. Diga a verdade. Esses trecos aí o estão machucando. Bem que eu disse desde o começo. Que trecos? As suas belas botas. Não são para estas caminhadas, caro tenente. Diga a verdade, estão machucando. Incomodam-me, admitiu Angustina, um tom de pouco caso, como a dizer que lhe desagradava falar nisso. Incomodam-me, realmente. Riu satisfeito o capitão. Bem que eu sabia. Também quem mandou sair de botas por esses cascalhos? Olhe que eu joguei um rei de espadas, advertiu Angustina gélido. Não tem nenhum para me dar? Claro, quase me engano, disse o capitão muito alegre. Também as botas? As botas do tenente Angustina, na verdade, não aderiam bem às rochas da parede. Desprovidas de pregos, tendiam a escorregar, enquanto os sapatos do capitão Monti e dos soldados grudavam solidamente nos apoios. Nem por isso Angustina ficava atrás. Com multiplicado empenho, embora já estivesse cansado e o suor gelado o fizesse sofrer, conseguia seguir de perto o capitão pela muralha gretada. A montanha mostrava-se menos difícil e íngreme do que parecia, olhando-se de baixo. Era toda sulcada de cunículos, de rachaduras, de cornijas arenosas e várias rochas ásperas de inúmeros apoios, nos quais era fácil se agarrar.
Pouco ágil por natureza, o capitão escalava com dificuldade em sucessivos saltos, olhando de vez em quando para baixo, na esperança de que Angustina tivesse se arrebentado. Angustina, ao contrário, mantinha-se firme. Procurava com a máxima presteza os apoios mais largos e seguros e quase se admirava por poder içar-se tão rapidamente, apesar de sentir-se extenuado. À medida que o abismo aumentava embaixo deles, parecia afastar-se cada vez mais a crista final, defendida por uma muralha amarela a pique. E cada vez mais velozmente aproximava-se a tarde, ainda que um denso teto de nuvens cinzentas impedisse de avaliar a altura restante do sol. Começava também a fazer frio. Um vento ruim subia do vale e podia-se ouvi-lo ofegar por entre as fendas da montanha. "Senhor capitão!" Ouvia-se, a um certo ponto, gritar de baixo o sargento que fechava a marcha. Monti se deteve. Deteve-se Angustina. Depois, todos os soldados até o último. "O que foi agora?" perguntou o capitão, como se outros motivos de preocupação já o perturbassem. "Os do norte já estão na crista!" gritou o sargento. "Está louco? Onde estão?" retrucou Monti. "À esquerda, em cima daquele selim, logo à esquerda daquela espécie de nariz." Estavam lá, de fato. 3 minúsculas figuras negras destacavam-se contra o céu cinzento e estavam visivelmente em movimento. Era evidente que já haviam ocupado o trecho inferior da crista e, com toda a probabilidade, chegariam ao topo antes deles. "Por Deus!" disse o capitão, com uma olhada raivosa para baixo, como se os soldados fossem responsáveis pelo atraso. Em seguida, olhou para Angustina. "Pelo menos precisamos ocupar o topo, sem mais conversa, senão teremos problemas com o coronel." "Seria preciso que eles parassem um pouco", disse Angustina. "Do selim ao topo não levarão mais de 1 hora. Se não pararem um pouco, chegaremos depois deles, não há jeito." O capitão então disse: "Talvez seja melhor eu ir na frente com 4 soldados. Sendo poucos, vamos mais rápido. Você vem atrás com calma ou espera aqui se está cansado." Eis aonde queria chegar aquele canalha, pensou Angustina. Quer deixar-me para trás para somente ele fazer bonito? "Sim, senhor, às ordens", respondeu. "Mas prefiro subir também. Aqui parado, a gente congela." O capitão, com 4 dos soldados mais ágeis, partiu como patrulha avançada. Angustina assumiu o comando dos remanescentes e esperou inutilmente ainda poder-se manter-se no encalço de Monti. Os seus eram muitos. A fila, aumentando a marcha, alongava-se desmesuradamente, tanto que os últimos perdiam-se completamente de vista. Angustina viu assim a pequena patrulha do capitão desaparecer no alto, atrás das cinzentas prateleiras de rocha. Por algum tempo, ouviu os pequenos desmoronamentos de pedregulhos provocados por eles nos canais. Depois, nem isso. Até suas vozes acabaram por dissolver-se na distância. Enquanto isso, porém, o céu ia ficando carregado. Os penhascos ao redor, as pálidas paredes do outro lado do vale, no fundo do precipício, adquiriam uma cor lívida. Pequenos corvos voavam ao longo das arestas aéreas, emitindo gritos. Pareciam chamar uns aos outros, pressentindo perigos iminentes. "Senhor tenente", disse a Angustina o soldado que o seguia, "daqui a pouco vai chover." Angustina deteve-se para olhá-lo por um instante e não disse nada. As botas já não atormentavam mais, porém começaram um cansaço profundo. Cada metro de subida custava-lhe um supremo esforço. Por sorte, as rochas daquele trecho eram menos íngremes e muito mais gretadas que as precedentes. "Sabe-se lá até onde terá chegado o capitão", pensava Angustina.
Talvez já esteja no topo. Talvez já tenha fincado a bandeirola e demarcado o limite. Talvez até mesmo esteja no caminho de volta. Olhou para cima e percebeu que o cume não estava muito longe. Só não sabia por onde se poderia passar. Tão abrupto e liso era o paredão que o sustinha. Finalmente, desembocando em cima de um largo desvão pedregoso, Angustina achou-se a poucos metros do capitão Monti. Trepado nos ombros de um soldado, o oficial tentava alçar-se por uma curta parede a pique, que certamente não tinha mais de 12 metros de altura, mas, aparentemente, era inacessível. Era evidente que Monti já havia alguns minutos teimava em tentar, sem conseguir achar um caminho. Debateu-se 3 ou 4 vezes, procurando um apoio. Pareceu encontrá-lo, xingou, foi visto caindo novamente sobre os ombros do soldado, que vibrava por causa do esforço. Finalmente, desistiu e saltou para o pedregulho do desvão. Monti, que ofegava de cansaço, fitou Angustina com um ar hostil. Podia esperar lá embaixo, tenente, disse. Por aqui certamente não passam todos. Será muito se eu conseguir subir com 2 soldados. Era melhor que o senhor ficasse esperando lá embaixo. Agora está anoitecendo e descer vai ser complicado. O senhor me disse, capitão, respondeu Angustina com total indiferença. O senhor me disse para fazer como eu preferisse. Esperar ou subir atrás do senhor. Está bem, disse o capitão. Agora é preciso achar um caminho. Só faltam esses poucos metros para chegar ao topo. Como? O topo fica logo ali atrás? Perguntou o tenente com uma indefinível ironia, da qual Monti sequer suspeitou. Não faltam nem 12 metros, imprecava o capitão. Por Deus, quero só ver se não passo, à custa de... Foi interrompido por um grito arrogante, que vinha do alto. Na beirada superior da curta parede, apareceram 2 cabeças humanas, sorridentes. Boa tarde, senhores! Gritou um deles, talvez um oficial. Por aí não dá para passar. É preciso subir pela crista. As 2 cabeças retiraram-se, e se ouviram apenas confusas vozes de homens confabulando. Monti estava lívido de raiva. Então, não havia nada mais a ser feito. Os do norte já haviam ocupado o topo. O capitão sentou-se numa pedra do desvão, sem ligar para os soldados que continuavam a chegar lá de baixo. Bem naquela hora, começou a nevar. Uma neve densa e pesada, como em pleno inverno. Em poucos instantes, parece incrível, os pedregulhos do desvão ficaram brancos e a luz faltou repentinamente. Caíra a noite, coisa em que até então ninguém pensara seriamente. Os soldados, sem demonstrar a menor preocupação, desenrolaram as capas e se cobriram. — Por Deus, o que estão fazendo? Gritou o capitão. — Enrolem logo as capas. Não me digam que estão pensando em passar a noite aqui. É preciso descer, agora. — Se me permite, senhor capitão, disse Angustina, já que os outros estão lá no topo. — O quê? O que você quer dizer? Perguntou o capitão furioso. — Que não se pode voltar atrás, parece-me, uma vez que os do norte estão no topo. Eles chegaram antes, e nós não temos mais nada a fazer aqui. Seria um papel indigno. O capitão não respondeu. Ficou andando de um lado ao outro do largo desvão. Depois disse: — Mas eles também irão embora logo. No topo, com este tempo, é ainda pior que aqui. — Senhores! Chamou uma voz do alto, enquanto 4 ou 5 cabeças despontavam na beirada da parede. — Não façam cerimônia! Peguem estas cordas, venham aqui para cima. No escuro, não dá para descer pela parede. Ao mesmo tempo, 2 cordas foram lançadas do alto, a fim de que os do forte delas se utilizassem para subir a curta muralha.
Obrigado, respondeu o capitão Monti com um ar de troça. Obrigado pelo incômodo, mas nós resolvemos os nossos próprios problemas. Como quiserem, gritaram ainda do topo. De qualquer modo, nós a deixaremos aqui. Caso queiram, estão à disposição. Seguiu-se um longo silêncio. Só se ouvia o ruído da neve caindo e alguns acessos de tosse dos soldados. A visibilidade havia quase desaparecido por completo. Mal se conseguia enxergar a beirada da parede proeminente, na qual irradiava agora o rubro reflexo de uma lanterna. Vários soldados do forte, depois de vestirem suas capas, acenderam as lanternas. Uma foi levada ao capitão, caso precisasse. Senhor capitão, disse Angustina com voz cansada. O que é agora? Senhor capitão, o que acha de jogar uma partidinha? Para o inferno com a partidinha! Respondeu Monti, que sabia muito bem que naquela noite não se poderia mais descer. Sem proferir palavra, Angustina tirou o baralho da pasta do capitão, guardada por um soldado. Estendeu sobre uma pedra um pedaço da própria capa. Pôs a lanterna do lado, começou a embaralhar. Senhor capitão, repetiu. Ouça o que digo, ainda que não tenha vontade. Monti compreendeu então que o tenente pretendia dizer. Diante dos outros do norte, que provavelmente zombavam deles, não restava outra coisa a fazer. E enquanto os soldados se arrumavam junto à base da parede, aproveitando cada reentrância, ou se punham a comer entre brincadeiras e risadas, os dois oficiais, sob a neve, começaram uma partida de baralho. Acima deles, as rochas a pique, embaixo, o precipício negro. Capote! Capote! Ouviu-se gritar do alto em tom zombeteiro. Nem Monti, nem Angustina ergueram a cabeça, continuando o jogo. O capitão, porém, jogava de má vontade, atirando as cartas com raiva sobre a capa. Em vão, Angustina tentava brincar. Magnífico! 2 ases em seguida. Ah, mas esses eu pego. Diga a verdade, tinha se esquecido daqueles de paus. E ria também, de vez em quando, um riso aparentemente sincero. Do alto, ouviram-se vozes. Em seguida, rumores de pedregulhos deslocados. Provavelmente estavam se preparando para partir. Boa sorte! Gritou ainda na direção deles a voz de antes. Boa viagem! E não esqueçam as 2 cordas! Nem o capitão, nem Angustina responderam. Continuaram a jogar, sem dar sequer um sinal de resposta, ostentando grande concentração. O reflexo da lanterna sumiu do topo. Evidentemente, os do norte estavam de partida. As cartas, sob a densa neve, haviam se encharcado, e só se conseguia embaralhá-las com dificuldade. Agora chega, disse o capitão, jogando a sua sobre a capa. Chega com esta farsa! Retirou-se para baixo das rochas, enrolou-se cuidadosamente na capa. Tony! Chamou. Traga minha pasta e arranja-me água para beber. Ainda estão nos vendo, disse Angustina. Ainda estão nos vendo da crista. Mas, como sabia que Monti estava farto daquilo, prosseguiu sozinho, fingindo que a partida continuava. Entre clamorosas exclamações inerentes ao jogo, o tenente segurava com a mão esquerda suas cartas. Com a direita, as jogava no pedaço da capa, fingindo recolher as descartadas. Da crista, através da densa neve, certamente não podiam ver que o oficial jogava sozinho. Uma horrível sensação de gelo, no entanto, penetrara-lhe as entranhas. Ele sentia que talvez não fosse mais capaz de se mover, nem mesmo de se esticar. Nunca que se lembrasse se sentira tão mal. Em cima da crista, ainda se enxergava o reflexo bamboleante da lanterna dos outros, que se afastava.
Podia-se vê-lo ainda. E na janela do maravilhoso palácio surgiu um vulto delgado, o próprio Angustina, menino, de uma palidez impressionante, com um elegante traje de veludo e uma gola de renda branca. Com um gesto cansado abriu a janela, inclinando-se em direção dos flutuantes espíritos pendurados no parapeito, como se tivesse intimidade com eles e quisesse dizer-lhes algo. Capote! Capote! Ainda tentava ele gritar para fazer-se ouvir pelos estrangeiros, mas saía-lhe uma mísera voz, rouca e extenuada. Por Deus, é a segunda vez, senhor capitão. Fechado em seu casacão, mastigando lentamente alguma coisa, Monty agora fitava atentamente Angustina, com uma raiva cada vez menor. Chega, vem abrigar-se, tenente. Agora os do norte já se foram. O senhor é melhor que eu, capitão. Insistia Angustina na farsa, perdendo cada vez mais a voz. Mas hoje não é o seu dia. Por que continua olhando para cima? Por que olha para o topo? Está um pouco nervoso, só pode ser. Então, sob o formigar da neve, as derradeiras cartas encharcadas escorregaram da mão do tenente Angustina. A própria mão tombou, sem vida. Permaneceu inerte ao longo da capa, a luz trêmula da lanterna. Com as costas apoiadas numa pedra, o tenente abandonou-se, num movimento lento para trás, enquanto uma estranha sonolência começava a invadi-lo. E rumo ao palácio, na noite de lua, avançava pelo ar um pequeno cortejo de outros espíritos que empurravam uma liteira. Tenente, venha comer um pouco. Com este frio é preciso comer. Faça força, ainda que não tenha vontade. Gritava assim o capitão, e uma sombra de apreensão vibrava em sua voz. Venha aqui para baixo, que já vai parar de nevar. Era assim, de fato. Quase que de repente, as alvas lâminas haviam se tornado menos densas e pesadas, a atmosfera mais límpida, e já se podia vislumbrar, à luz das lanternas, as rochas localizadas a várias dezenas de metros. E subitamente, através de um rasgo da tempestade, a uma distância incalculável, surgiram as luzes do forte. Pareciam infinitas, como as de um castelo encantado, imerso no júbilo de antigos carnavais. Angustina viu as luzes e um leve sorriso esboçou-se lentamente nos lábios entorpecidos pelo gelo. — Tenente? Chamou de novo o capitão, que começava a entender. — Tenente, deixe essas cartas para lá. Vim aqui para baixo, onde se está ao abrigo do vento. Mas Angustina olhava as luzes e, na verdade, não mais sabia exatamente de onde eram, se do forte ou da cidade distante, ou então do próprio castelo, onde ninguém o esperava de volta. Talvez dos bastiões do forte, uma sentinela naquele instante tivesse volvido os olhos casualmente para as montanhas, reconhecendo as luzes sobre a altíssima crista. A uma distância tão grande, a parede maligna era menos que nada, não fazia nenhuma diferença. E talvez fosse Drogo quem comandasse a guarda. Drogo, que provavelmente, caso tivesse desejado, teria podido partir com o capitão e Angustina. Mas a Drogo parecera uma tolice. Desfeita a ameaça dos tártaros, aquele serviço nada mais era que um aborrecimento, em que não havia nada de meritório. Agora, porém, Drogo via a tremulação das lanternas no topo, começava a se arrepender de não ter ido. Pois não apenas numa guerra se podia encontrar alguma coisa de digno. Agora ele queria estar lá em cima, no coração da noite e da tempestade. Tarde demais. A ocasião passara-lhe ao lado e ele a deixara escapar. Descansado e seco, envolto em sua capa, Giovanni Drogo olhava, talvez com inveja, para as longínquas luzes, enquanto Angustina, todo incrustado de neve, valia-se com dificuldade da força restante para cofiar os bigodes molhados
e ajeitar meticulosamente a capa, não com o objetivo de enrolar-se nela e ficar aquecido, mas visando um outro plano secreto. Do abrigo, o capitão o fitava, estupefato. Perguntava-se o que Angustina estava fazendo. Onde lhe acontecera ver uma outra figura muito parecida com ele, sem conseguir, porém, lembrar-se. Havia, numa sala do forte, um velho quadro representando o fim do príncipe Sebastião. Mortalmente ferido, o príncipe Sebastião jazia no coração da floresta, apoiando as costas num tronco, com a cabeça um pouco largada para um lado, a capa recaindo em harmoniosas pregas. Nada havia na imagem da desagradável crueldade física da morte, e olhando-se para ele, não era de admirar que o pintor tivesse conservado toda a sua nobreza e extrema elegância. Agora Angustina. Não que estivesse pensando nisso. Assemelhava-se ao príncipe Sebastião, ferido no coração da floresta. Angustina não tinha como ele a brilhante armadura, nem a seus pés jazia o elmo ensanguentado, nem a espada partida. Não apoiava as costas num tronco, mas numa dura pedra. Nem o derradeiro raio de sol iluminava-lhe a fronte, mas apenas uma fraca lanterna. No entanto, parecia-se muito com ele. Idêntica a posição dos membros, idêntico o drapejo da capa, idêntica a expressão de cansaço definitivo. Então, naquele momento, comparados a Angustina, apesar de serem bem mais vigorosos e ousados, o capitão, o sargento e todos os demais soldados pareciam rudes camponeses. Monti sentiu, embora parecesse inverossímil, nascer dentro de si uma admiração invejosa. Depois que a neve cessara, o vento soprava lamentos entre os penhascos, num torvelinho de poeira de cristais de gelo. Fazia oscilar as chamas entre os vidros das lanternas. Angustina parecia não senti-lo. Continuava imóvel, apoiado à pedra, com os olhos fixos nas luzes distantes do forte. Tenente? Tentou novamente o capitão Monti. Tenente, decida-se. Venha para baixo. Se ficar aí não vai resistir. Acabará congelado. Venha para baixo. Tony construiu uma espécie de mureta. Obrigado, capitão. Disse Angustina com esforço e sentindo muita dificuldade para falar. Ergueu levemente a mão, fazendo um sinal, como a dizer que não tinha importância, que era tudo bobagem, sem a menor relevância. Por fim, o chefe dos espíritos dirigiu-lhe um gesto imperioso, e Angustina, com seu ar indiferente, desceu do parapeito e sentou-se elegantemente na liteira. A carruagem encantada moveu-se suavemente para partir. Por alguns minutos, só se ouviu o uivo rouco do vento. Até os soldados, amontoados sob as rochas para se aquecerem mais, tinham perdido a vontade de brincar e lutavam em silêncio contra o frio. Quando o vento amainou, Angustina reergueu a cabeça alguns centímetros, mexeu devagar a boca para falar, saíram-lhe apenas estas duas palavras. Amanhã precisaria. E depois mais nada. Duas palavras apenas, e tão apagadas que nem mesmo o capitão Monti se deu conta de que ele havia falado. Duas palavras, e a cabeça de Angustina tombou para a frente, abandonada a si mesma. Uma de suas mãos largou-se, branca e rígida, dentro da prega da capa. A boca conseguiu fechar-se. Novamente nos lábios foi-se esboçando um sorriso débil. Levado pela liteira, ele desviou os olhos do amigo e virou a cabeça para a frente, na direção do cortejo, com uma espécie de curiosidade divertida e desconfiada. Afastou-se assim na noite com nobreza quase inumana. O cortejo mágico seguiu serpenteando lentamente no céu. Cada vez mais para o alto, tornou-se uma confusa esteira. Depois, um minúsculo tufo de névoa e depois mais nada.
O que você queria dizer, Angustina? Amanhã o quê? O capitão Monti, saindo finalmente de seu abrigo, sacode o tenente com força pelos ombros para fazê-lo reanimar-se, mas consegue apenas descompor as nobres pregas do sudário militaresco, e é uma pena. Nenhum dos soldados ainda viu o que aconteceu. Às imprecações de Monti responde o precipício negro, e é somente a voz do vento. O que você queria dizer, Angustina? Você se foi sem terminar a frase. Talvez fosse uma tolice qualquer. Talvez uma esperança absurda. Talvez até mesmo nada. Capítulo 16. Depois do enterro do tenente Angustina, o tempo recomeçou a passar no forte exatamente como antes. O Major Ortiz perguntava a Drogo: há quanto tempo? Drogo respondia: estou aqui há 4 anos. Chegara inopinadamente o inverno, a longa estação. Não demoraria a cair neve. No começo, 4 ou 5 centímetros. Em seguida, após uma pausa, uma camada mais alta e depois, outras vezes mais, parecia impossível calcular. Havia tanto tempo à frente antes que a primavera voltasse. Contudo, um dia, muito antes do previsto, muito antes, houve-se-ão das bordas dos terraços rios de água despencando, e o inverno terá inexplicavelmente acabado. O ataúde do tenente Angustina, envolto na bandeira, jazia enterrado num pequeno recinto de um dos lados do forte. Em cima havia uma cruz de pedra branca com seu nome escrito. Para o soldado Lazzari, mais adiante, uma cruz menor, de madeira. Disse Ortiz: eu às vezes fico pensando. Nós desejamos a guerra. Esperamos a ocasião propícia. Reclamamos porque nunca acontece nada. No entanto, você viu? Angustina. Quer dizer, disse Giovanni Drogo, quer dizer que Angustina não precisou da sorte? Que ele foi capaz assim mesmo? Ele era fraco e acho que doente também, disse o Major Ortiz. Estava pior que todos nós, realmente. Ele, como nós, não encontrou o inimigo. Para ele também não houve guerra. No entanto, morreu como numa batalha. Sabe, tenente, como foi que morreu? Drogo disse: sim, eu também estava lá quando o capitão Monti contou. Chegara o inverno, e os estrangeiros haviam ido embora. Os belos estandartes da esperança, de reflexos cor de sangue, lentamente baixaram, e o ânimo estava de novo tranquilo. Mas o céu ficara vazio. Os olhos ainda buscavam inutilmente alguma coisa nas fronteiras extremas do horizonte. Soube morrer no momento exato, realmente, disse o Major Ortiz, como se uma bala o tivesse apanhado. Um herói, sem dúvida alguma. Contudo, não houve tiros. Para todos os outros que naquele dia andavam com ele, as probabilidades eram idênticas. Ele não tinha nenhuma vantagem, a não ser talvez a de poder morrer mais facilmente. Mas, no fundo, o que fizeram os outros? Para os outros, foi um dia mais ou menos como todos os demais. É, apenas um pouco mais frio, disse Drogo. Sim, um pouco mais frio, disse Ortiz. Você também, tenente. Podia ter ido com eles, bastava pedir. Estavam sentados num banco de madeira, no terraço mais alto do quarto reduto. Ortiz fora procurar o tenente Drogo, que estava de serviço. A amizade entre os dois aumentava dia a dia. Estavam sentados num banco, embrulhados nas capas, com os olhares perdidos em direção ao norte, onde se acumulavam grandes nuvens informes carregadas de neve. Soprava de vez em quando o vento setentrional, gelando a roupa no corpo. Os altos cumes rochosos, à direita e à esquerda do desfiladeiro, haviam se tornado negros. Acho que amanhã nevará até aqui, no forte, disse Drogo. É provável, respondeu o major, sem qualquer interesse, e calou-se. Vai nevar. Os corvos continuam passando, disse ainda Drogo. A culpa também é nossa,
disse Ortiz, que perseguia um pensamento obstinado. No fim, cabe-nos sempre aquilo que merecemos. Angostina, por exemplo, estava disposto a pagar caro. Nós, ao contrário, não. Talvez a questão esteja toda nisso. Talvez nós pretendamos demasiado. Cabe-nos sempre o que merecemos, realmente. E então? Perguntou Drogo. E então, o que deveríamos fazer? Eu? Nada, disse Ortiz com um sorriso. Esperei demais. Mas você? Eu o quê? Vá enquanto é tempo. Volte à cidade. Adapte-se à guarnição. No fundo, você não me parece o tipo que despreza os prazeres da vida. Fará melhor carreira que aqui, certamente. Nem todos nascemos para heróis. Drogo calava-se. Você já deixou passar 4 anos, dizia Ortiz. Obteve uma certa vantagem para contar tempo de carreira, vamos admitir. Mas pense, no quanto não lhe teria sido útil ficar na cidade. Foi arrancado do mundo, ninguém se lembra mais de você. Volte enquanto é tempo. De olhos fixos no chão, Giovanni escutava, emudecido. Já vi outros assim, continuou o major. Aos poucos, foram adquirindo os hábitos do forte. Ficaram aprisionados aqui dentro. Não foram mais capazes de se mexer. Velhos aos 30 anos, realmente. Acredito, senhor major, mas, na minha idade, disse Drogo. Você é jovem, prosseguiu Ortiz, e o continuará sendo por um bom tempo, é verdade. Mas eu não me fiaria nisso. Basta deixar passar mais 2 anos, só mais 2 anos, e voltar atrás lhe custará demasiado esforço. Agradeço-lhe, disse Drogo, que não ficara nada impressionado. Mas, no fundo, aqui no forte, pode-se esperar algo de melhor. Parecerá absurdo, no entanto. Também o senhor, se está sendo sincero, deve confessar. Quem sabe, infelizmente, disse o major. Todos, uns mais, outros menos, teimamos em esperar. Mas é um absurdo. Basta refletir um pouco. E apontava ao norte com a mão. Dessas bandas, nunca mais poderá vir uma guerra. Agora então, depois da última experiência, quem você quer que ainda acredite nisso seriamente? Assim dizia. E nesse ínterim, pusera-se de pé, sempre olhando para o norte, como naquela longínqua manhã, na borda do planalto, em que Drogo o vira fitar, encantado, as muralhas enigmáticas do forte. 4 anos haviam passado desde então, uma respeitável fração de vida, e nada, absolutamente nada, acontecera que pudesse justificar tantas esperanças. Os dias haviam decorrido um após outro. Soldados que podiam ser inimigos apareceram nas bordas da planície estrangeira, em seguida retiraram-se após inócuas operações fronteiriças. Reinava a paz no mundo. As sentinelas não davam o alarme, nada deixava pressentir que a existência pudesse vir a mudar. Como nos anos anteriores, com as mesmas formalidades, avançava agora o inverno, e os sopros da tramontana produziam, de encontro às baionetas, um fraco assobio. E lá está o major Ortiz, em pé no terraço do 4º reduto, incrédulo ante a sabedoria das próprias palavras, olhando uma vez mais para a terra do norte, como se apenas ele tivesse realmente direito de olhá-la. Apenas ele. O direito de continuar lá em cima, não importa com que finalidade. E Drogo, ao contrário, fosse um bom rapaz fora de lugar, que se enganara nos cálculos e teria feito melhor em voltar. Capítulo 17. Até que, afinal, a neve sobre os terraços do forte amoleceu, e os pés afundavam como na lama. O suave som das águas chegou repentinamente das montanhas mais próximas. Aqui e ali, ao longo dos cumes, percebiam-se tiras brancas verticais que cintilavam ao sol, e os soldados, de vez em quando, surpreendiam-se cantarolando como há meses não faziam. O sol não corria como antes, ansioso por se esconder, mas começava a se deter um pouco no meio do céu, devorando a neve acumulada,
E era inútil que as nuvens se precipitassem dos gelos do norte. Não conseguiam mais fazer neve, só chuva. E a chuva só fazia derreter a pouca neve que restava. Voltara a boa estação. Já se ouviam de manhã vozes de pássaros que todos acreditavam ter esquecido. Em compensação, os corvos não estavam mais reunidos ali no planalto do forte, esperando os refugos das cozinhas, mas espalhavam-se pelos vales à procura de comida fresca. De noite, nos dormitórios, as traves que sustentam as mochilas, as grades para os fuzis, as próprias portas, até os bonitos móveis de nogueira maciça do quarto do senhor coronel, todas as madeiras do forte, inclusive as mais velhas, estalavam no escuro. Às vezes eram estalos secos, como tiros. Parecia que algo estava realmente estilhaçando. Alguém acordava na cama de lona e ficava à escuta. Nada conseguia ouvir, porém, senão outros estalos, que ciciavam na noite. É o tempo em que nas velhas tábuas ressuscita uma obstinada saudade da vida. Muitíssimos anos antes, nos dias felizes, era um fluxo juvenil de calor e de força, e dos ramos brotavam feixes de rebentos. Depois a planta fora abatida, e agora que é primavera, em cada um de seus fragmentos ainda desperta, infinitamente leve, um sopro de vida. Antes, folhas e flores. Agora, uma vaga lembrança, o suficiente para fazer crack. E depois, finda até o ano seguinte. É o tempo em que homens do forte começam a nutrir curiosos pensamentos que não têm nada de militar. Os muros não são mais um abrigo hospitaleiro, mas dão a impressão de cárcere. Seu aspecto despojado, as estrias enegrecidas dos escoamentos, os cantos oblíquos dos bastiões, sua cor amarela, não correspondem de modo algum aos novos estados de espírito. Um oficial, de costas não se pode saber quem seja, e poderia ser o próprio Giovanni Drogo, caminha entediado, na manhã de primavera, pelos vastos lavatórios da tropa, a essa hora desertos. Não tem inspeções ou controles a fazer. Perambula, sim, só para se movimentar. De resto, está tudo em ordem. Os tanques limpos, o chão varrido e aquela torneira que vaza não é culpa dos soldados. O oficial detém-se olhando para cima, para uma das altas janelas. As vidraças estão fechadas. Há muitos anos, provavelmente, não têm sido lavadas, e dos cantos pendem teias de aranha. Nada existe que conforte de algum modo o ânimo. No entanto, por trás das vidraças, é possível enxergar algo que se assemelha a um céu. Aquele mesmo céu, pensa talvez o oficial, aquele mesmo sol ilumina a um só tempo os sórdidos lavatórios e certas pradarias distantes. As pradarias são verdes, e ali acabaram de nascer pequenas flores de presumível cor branca. Também as árvores, tal como se espera, soltaram novas folhas. Bom seria cavalgar ao léu pelo campo. E se por uma estradinha, em meio a sebes, viesse uma moça bonita, e quando se passasse a cavalo ao seu lado, ela o cumprimentasse com um sorriso. Mas que ridículo! Num oficial do Forte Bastiani podem-se admitir pensamentos tão tolos? Através da janela empoeirada do lavatório, ainda que possa parecer estranho, dá para ver até uma nuvem branca de formato agradável. Nuvens semelhantes navegam nesse momento sobre a cidade distante. Pessoas que passeiam calmamente de vez em quando olham para elas, contentes de que o inverno tenha terminado. Quase todos estão com roupas novas ou reformadas. As moças usam chapéus com flores e vestidos coloridos. Todos têm o ar satisfeito, como se esperassem coisas boas de um momento para outro. Antigamente, pelo menos, era assim. Quem sabe se agora a moda é outra. E se numa sacada houvesse uma moça bonita e quando se passasse embaixo ela o cumprimentasse, sem nenhuma razão especial, cumprimentasse amavelmente com um sorriso? Coisas ridículas, no fundo, bobagens de colegial. Através dos vidros sujos, percebe-se de esguelha, um pedaço de muro. Também está inundado de sol, mas não há alegria alguma nisso. É a parede de uma caserna. Houver sol ou lua no muro, é de fato indiferente.
Basta que não surjam obstáculos ao bom andamento do serviço. O muro de uma caserna e nada mais. No entanto, um dia, num longínquo setembro, o oficial ficara a olhá-lo, como que fascinado. Naquele tempo, essas muralhas pareciam guardar para ele um severo, mas invejável destino. Embora não tivesse conseguido achá-las bonitas, ele permanecera imóvel por alguns instantes como diante de um prodígio. Um oficial perambula pelos lavatórios desertos. Outros estão de serviço nos vários redutos. Outros cavalgam na esplanada arenosa. Outros ocupam-se nos gabinetes. Ninguém consegue compreender bem o que aconteceu, mas os rostos dos outros dão-nos nervos. Sempre as mesmas caras. Pensa instintivamente. Sempre as mesmas conversas, o mesmo serviço, os mesmos documentos. No entanto, fermentam tenros desejos. Não é fácil estabelecer com exatidão o que se queria. Certamente não essas muralhas, esses soldados, esses toques de clarim. Corra então, cavalinho, pela estrada da planície. Corra antes que seja tarde. Não pare, mesmo cansado, antes de ver os prados verdes, as árvores familiares, as habitações dos homens, as igrejas e os campanários. E então adeus, forte. Ficar ainda seria perigoso. Seu mistério fácil desmoronou. A planície do norte continuará deserta. Nunca mais os inimigos virão. Nunca mais ninguém virá assaltar suas pobres muralhas. Adeus, Major Ortiz, melancólico amigo, que não é mais capaz de separar-se desse casarão. E como o senhor, muitos outros, que por demasiado tempo se obstinaram em esperar. O tempo foi mais rápido que vocês, e não podem mais recomeçar. Giovanni Drogo, ao contrário, sim. Nenhum compromisso mais o retém no forte. Agora volta à planície. Entra novamente no convívio dos homens. Não será difícil que lhe deem algum encargo especial, talvez uma missão no exterior, na comitiva de um general. Nesses anos, enquanto ele estava no forte, de certo foram perdidas boas oportunidades. Mas Giovanni ainda é jovem. Resta-lhe todo o tempo possível para remediar. Adeus, então, forte, com seus absurdos redutos, seus pacientes soldados, seu senhor coronel que toda manhã, sem dar na vista, perscruta com a luneta o deserto do setentrião. Mas é inútil, não há mais nada. Um adeus ao túmulo de Angustina. Talvez tenha sido o mais afortunado. Ele ao menos morreu como verdadeiro soldado, melhor, de qualquer modo, que no provável leito de um hospital. Um adeus ao seu quarto. Afinal, Drogo dormiu ali honestamente centenas de noites. Um outro adeus ao pátio, onde essa tarde também, com as formalidades de sempre, enfileiraram-se as guardas escaladas para o serviço. O último adeus à planície do norte, já agora vazia de ilusões. Não pense mais nisso, Giovanni Drogo. Não se vire para trás. Agora que chegou à borda do Planalto e a estrada está para mergulhar no vale. Seria uma tola fraqueza. Você conhece, pedra por pedra, o Forte Bastiani. Certamente não corre o risco de esquecê-lo. O cavalo trota alegremente. O dia está bom, o ar morno e leve. A vida à frente é longa, como que ainda por começar. Que necessidade haveria de dar uma última olhadela nas muralhas, nas casamatas, nas sentinelas de turno na borda dos redutos? Assim, uma página lentamente é virada, passada para o outro lado. Acrescenta-se a outras já findas. Por ora, é apenas uma leve camada. As que falta ler são, em comparação, um monte inesgotável. Mas é sempre uma outra página gasta, senhor tenente, uma porção de vida que se foi. Da beira da pedregosa esplanada, Drogo de fato não se volta para olhar. Sem a menor sombra de hesitação, esporeia o cavalo pela descida abaixo. Não faz benção de virar a cabeça nem mesmo 1 centímetro. Assobia uma canção com alguma desenvoltura, embora isso lhe custe esforço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bene Cutelaria.